Uma jovem de 17 anos se vê obrigada a trabalhar em um requintado jantar para milionários quando sua mãe adoece gravemente. O que parecia ser apenas um trabalho temporário se transforma em um teste de caráter que mudará sua vida para sempre. Entre gorjetas generosas, esquemas de corrupção e acusações falsas, ela descobrirá que sua integridade vale mais que qualquer quantia em dinheiro. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. As luzes douradas da mansão brilhavam como estrelas terrestres naquela noite de inverno na capital. Kiara ajustou nervosamente o uniforme preto emprestado, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto verificava pela terceira vez se tudo estava no lugar. Aos 17 anos, nunca havia imaginado que pisaria em um lugar tão luxuoso, muito menos que serviria a algumas das pessoas mais poderosas do país. A necessidade, porém, não escolhe momentos convenientes para bater à porta. Rose, sua mãe, jazia no hospital há 2 semanas, enfrentando complicações sérias que exigiam tratamentos caros e urgentes. As contas médicas se acumulavam como montanhas impossíveis de escalar, e o dinheiro que sobrou da venda dos poucos pertences da família mal cobria os custos básicos. "Você consegue, minha filha", sussurrou Kiara para si mesma, repetindo as palavras que Rose sempre dizia nos momentos difíceis. A dignidade da gente não está no que temos, mas no que fazemos com o que temos. A mansão Allianz, propriedade do empresário Victor Allianz, era conhecida por seus eventos exclusivos que reuniam a elite financeira do país. Naquela noite específica, magnatas do agronegócio, donos de construtoras bilionárias e investidores internacionais se reuniriam para discutir negócios que movimentavam milhões. Kiara havia conseguido a vaga de última hora através da antiga chefe de Rose, que trabalhara ali por mais de 10 anos antes de adoecer. "Primeira vez aqui?" perguntou uma voz atrás dela. Kiara se virou e encontrou um homem de cerca de 40 anos, robusto, com olhar severo e um distintivo de gerente no paletó. "Eu sou Marco, gerente responsável pelo serviço esta noite. Espero que você saiba seguir ordens." "Sim, senhor, sou Kiara, filha da Rose. Ela me explicou como tudo funciona", respondeu a jovem, mantendo a postura ereta apesar do nervosismo. Marco a examinou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um produto defeituoso. "Sua mãe era uma funcionária exemplar. Espero que você tenha herdado pelo menos um pouco da competência dela. Esta noite não há espaço para erros. Os convidados que vêm aqui movimentam mais dinheiro em 1 hora do que você verá na vida inteira." As palavras de Marco tinham um tom de desprezo mal disfarçado, mas Kiara engoliu a resposta sarcástica que subiu à garganta. Precisava daquele trabalho, por mais humilhante que fosse o tratamento. "Entendi, senhor. Farei o meu melhor", disse simplesmente. "O meu melhor não é suficiente aqui. Preciso de perfeição. Agora venha, vou te mostrar suas responsabilidades." Enquanto Marco a conduzia pelos corredores de mármore da mansão, explicando detalhadamente cada tarefa, Kiara não podia deixar de se impressionar com a opulência ao redor. Quadros que certamente custavam o preço de uma casa pequena decoravam as paredes, lustres de cristal iluminavam salões enormes, e cada detalhe gritava riqueza e poder. "Você ficará responsável pelo salão principal", continuou Marco, parando diante de portas duplas de mogno. "Servir bebidas, recolher pratos, garantir que as mesas estejam sempre impecáveis e, principalmente, mantenha a boca fechada. Essas pessoas discutem negócios confidenciais. Uma palavra fora do lugar pode arruinar carreiras." Kiara assentiu, absorvendo cada instrução. Não era apenas um trabalho para ela, era uma chance de conseguir o dinheiro necessário para o tratamento da mãe. Rose sempre fora sua única família, criando-a sozinha depois que o pai desapareceu quando ela ainda era pequena. Ver a mulher forte e determinada que a criou definhando naquela cama de hospital era uma dor que Kiara mal conseguia suportar. "Mais uma coisa", acrescentou Marco, baixando o tom de voz. "Se algum convidado oferecer gorjeta,
Você divide comigo no final da noite. É assim que funciona aqui. Trabalho em equipe, dividimos os lucros. Algo no tom de Marco fez Kiara franzir ligeiramente a testa, mas ela não questionou. Era nova ali e não queria criar problemas logo no primeiro dia. Os primeiros convidados começaram a chegar por volta das 8 horas. Kiara observou pela janela os carros de luxo se alinhando na entrada circular. Mercedes, BMW, algumas marcas que ela nem reconhecia, mas que claramente custavam mais que várias casas juntas. Homens de ternos sob medida e mulheres em vestidos que provavelmente custavam o salário anual de uma família inteira desciam dos veículos com a naturalidade de quem vivia naquele mundo. Showtime, murmurou para si mesma, verificando mais uma vez se estava tudo em ordem. O salão principal logo se encheu de conversas, em tons baixos, risadas controladas e o tilintar constante de taças de cristal. Kiara movia-se entre as mesas com graça surpreendente, servindo vinhos caros e petiscos refinados. Havia algo natural em seus movimentos, uma elegância que não passava despercebida. Excelente escolha de vinho, comentou um dos convidados quando ela serviu um Bordeaux francês. O homem, de cabelos grisalhos e olhar perspicaz, a observou com interesse. Você conhece vinhos? Não muito, senhor, respondeu Kiara honestamente. Mas minha mãe sempre disse que quando você serve algo para alguém, deve fazê-lo como se fosse para a pessoa mais importante do mundo. O homem sorriu genuinamente impressionado. Sua mãe é uma mulher sábia. Como ela se chama? Rose, senhor. Ela trabalhou aqui por muitos anos. Rose? Claro, uma excelente profissional. E você está seguindo os passos dela? Kiara hesitou por um momento. Não queria mentir, mas também não queria entrar em detalhes sobre a situação desesperadora que a trouxera ali. Estou aprendendo, senhor. O resto da noite passou em um borrão de atividade constante. Kiara se destacava naturalmente, antecipando necessidades, resolvendo pequenos problemas antes que se tornassem grandes, sempre com um sorriso discreto e postura profissional. Mesmo quando alguns convidados se mostraram particularmente exigentes ou grosseiros, ela manteve a compostura. Marco observava tudo de longe, e Kiara podia sentir seu olhar crítico acompanhando cada movimento que fazia. Havia algo perturbador na forma como ele a vigiava, como se esperasse que ela cometesse algum erro grave. Por volta da meia-noite, quando o jantar oficial havia terminado e os convidados se distribuíam em pequenos grupos pelos diferentes salões da mansão, o homem que havia elogiado sua postura se aproximou novamente. Você fez um trabalho excepcional esta noite, disse ele discretamente. Eu gostaria de lhe dar algo como reconhecimento. Ele estendeu um envelope discreto. Kiara olhou ao redor nervosamente, notando que Marco estava ocupado do outro lado do salão. Senhor, não é necessário, começou ela. Por favor, aceite. Você mereceu. Kiara pegou o envelope, sentindo pelo peso que continha uma quantia generosa. Muito obrigada, senhor. Isso significa muito para mim. O que ela não sabia era que Marco havia observado toda a troca do reflexo de um espelho na parede, e que aquele simples gesto de reconhecimento desencadearia uma série de eventos que testariam não apenas sua honestidade, mas sua coragem diante da injustiça. Enquanto guardava discretamente o envelope, Kiara sentiu uma mistura de alívio e esperança. Talvez, apenas talvez, as coisas começassem a melhorar. Talvez aquele dinheiro fosse o começo de uma solução para os problemas que pareciam impossíveis de resolver. Mas o destino havia preparado uma prova muito mais difícil do que ela poderia imaginar. Os últimos convidados se despediam quando Marco se aproximou de Kiara com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela estava organizando as últimas taças na bandeja, cansada, mas satisfeita com seu primeiro dia de trabalho. Boa noite de trabalho, disse ele parando bem próximo dela. Agora vamos acertar as contas. Kiara olhou para ele sem entender. As contas. Senhor? A gorjeta que você recebeu. Como expliquei no início da noite, tudo é dividido igualmente entre a equipe. É assim que mantemos a harmonia no trabalho. O coração de Kiara acelerou.
A quantia que havia recebido era significativa, provavelmente suficiente para cobrir alguns dias de tratamento da mãe. A ideia de dividir aquele dinheiro, especialmente quando havia sido oferecido especificamente a ela como reconhecimento por seu trabalho, parecia profundamente injusta. Mas, senhor, disse ela cuidadosamente, o cavalheiro disse especificamente que era para mim pelo meu atendimento. Não foi uma gorjeta geral do evento. O rosto de Marco escureceu. Aqui não existe especificamente para você. Todas as gratificações são coletivas. Essa é uma regra que existe há anos nesta empresa. Desculpe, mas eu nunca ouvi falar dessa regra antes de hoje, respondeu Kiara, mantendo o tom respeitoso, mas firme. E se fosse uma regra da empresa, por que não foi mencionada quando minha mãe trabalhava aqui? Sua mãe sabia seu lugar, replicou Marco, o tom se tornando mais ameaçador, e nunca questionava as regras estabelecidas. Kiara sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. Como ele ousava falar de Rose daquela forma? Sua mãe sempre havia sido uma mulher íntegra que jamais aceitaria uma injustiça sem questionar. Minha mãe sempre me ensinou a ser honesta e justa, disse Kiara, erguendo ligeiramente o queixo. E aceitar uma gorjeta que foi oferecida pessoalmente não é desonestidade. Está questionando minha autoridade? Perguntou Marco, dando um passo à frente. Porque posso lhe garantir que há muitas jovens na fila esperando uma oportunidade como essa. A ameaça era clara. Tiara sentiu o peso da situação. Precisava daquele trabalho desesperadamente, mas entregar o dinheiro significaria aceitar uma injustiça flagrante. E mais que isso, significaria trair os princípios que Rose havia lhe ensinado toda a vida. Eu preciso deste trabalho, Sr. Marco, disse ela após um momento de silêncio. Mas não posso entregar algo que foi dado especificamente a mim. Isso seria desonesto com o cavalheiro que reconheceu meu trabalho. Marco respirou fundo, claramente tentando controlar a irritação. Havia algo mais por trás de sua insistência, uma urgência que Kiara não conseguia decifrar, mas que estava claramente presente. Você tem até amanhã para repensar sua decisão, disse ele friamente. E sugiro que pense bem. Sua mãe está no hospital, não é? Seria uma pena se você perdesse esta oportunidade por teimosia. A menção ao estado de Rose foi como um soco no estômago. Kiara sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não daria a Marco a satisfação de vê-la chorar. Boa noite, Sr. Marco, disse ela simplesmente, pegando sua bolsa. Enquanto caminhava em direção à saída, Kiara passou pelos restos da festa. Pratos caros deixados pela metade, garrafas de vinho que custavam mais que o salário mínimo, flores importadas que murchariam em poucos dias. Todo aquele desperdício, enquanto ela lutava para conseguir dinheiro para salvar a vida da própria mãe. A injustiça da situação era sufocante. Não apenas a diferença social gritante, mas a forma como Marco tentava manipulá-la, usando sua vulnerabilidade contra ela própria. Na saída, encontrou Theo, um dos seguranças da mansão, um homem de meia idade com olhar gentil que sempre cumprimentava a todos com educação. Primeira noite? Perguntou ele, notando a expressão abatida de Kiara. E talvez a última, murmurou ela. Problemas com o Marco? Perguntou Theo, baixando o tom de voz. Não é a primeira vez que ouço reclamações dele. Kiara hesitou. Não queria criar mais problemas, mas havia algo na forma gentil como Theo falava que a encorajou a desabafar. Ele quer que eu divida uma gorjeta que recebi pessoalmente. Diz que é regra da empresa, mas nunca ouvi minha mãe falar disso em todos os anos que ela trabalhou aqui. Theo franziu a testa. Rose trabalhava aqui há muito tempo. Ela conhecia todas as regras, e nunca ouvi falar dessa história de divisão obrigatória de gorjetas pessoais. Mas ele disse que se eu não entregar o dinheiro, posso perder o emprego. Marco tem autoridade sobre o serviço da noite, isso é verdade, disse Theo pensativamente. Mas algumas decisões não cabem apenas a ele, especialmente quando envolvem práticas questionáveis. Kiara sentiu uma fagulha de esperança. O que você quer dizer? Amanhã haverá uma vistoria. A supervisora-geral da empresa de eventos vem verificar como foi a noite. É uma mulher chamada Olivia Muller. Se há algo irregular acontecendo,
Talvez seja a hora de alguém descobrir. A informação trouxe um misto de alívio e apreensão para Chiara. Por um lado, talvez houvesse uma chance de justiça. Por outro, confrontar Marco diante de uma supervisora poderia ter consequências ainda piores. Você acha que devo falar com ela? Perguntou. Acho que você deve fazer o que sua consciência mandar, respondeu Theo. Mas posso lhe dizer uma coisa. Em todos os anos que trabalho aqui, nunca vi ninguém se arrepender de escolher a honestidade, mesmo quando parecia a opção mais difícil. Durante o trajeto de volta para casa no ônibus noturno, Chiara refletiu sobre as palavras de Theo. A cidade dormia ao redor dela, mas sua mente fervilhava de pensamentos contraditórios. A imagem da mãe no hospital se misturava com a expressão ameaçadora de Marco e as palavras encorajadoras do segurança. Chegou ao pequeno apartamento onde morava com Rose, agora vazio e silencioso demais. As contas médicas estavam empilhadas sobre a mesinha da cozinha, cada papel lembrando-a da urgência de sua situação. Abriu o envelope que havia recebido e contou o dinheiro. Era suficiente para cobrir pelo menos uma semana de medicamentos caros. Guardou o dinheiro em um local seguro e se preparou para dormir, mas o sono não veio facilmente. As palavras de Marco ecoavam em sua mente. Sua mãe está no hospital, não é? Seria uma pena se você perdesse esta oportunidade. A chantagem emocional era cruel e eficiente. Ele sabia exatamente onde doía mais. Mas então, se lembrou de outra coisa que Rose sempre dizia. Minha filha, o dinheiro pode resolver problemas temporários, mas a dignidade perdida nunca volta. E sem dignidade não somos nada. Na manhã seguinte, Chiara acordou com uma determinação férrea. Não importava o que acontecesse, ela não se curvaria à chantagem. Enfrentaria as consequências de sua escolha, qualquer que fossem. Chegou à mansão 1 hora antes do horário, querendo conversar com Marco antes que outras pessoas chegassem. Encontrou-o na cozinha, verificando os estoques com uma expressão tensa. Chegou cedo, disse ele sem levantar os olhos. Espero que tenha repensado nossa conversa de ontem. Repensei sim, respondeu Chiara mantendo a voz firme. E minha resposta continua a mesma. Não vou entregar o dinheiro. Marco parou o que estava fazendo e a encarou com olhos frios. Então você escolheu o caminho difícil. Escolhi o caminho certo. Veremos, disse ele, um sorriso sinistro se formando nos lábios. Veremos se você ainda pensa assim no final do dia. A ameaça velada fez Chiara tremer por dentro, mas ela manteve a postura firme. Não sabia exatamente o que Marco planejava, mas tinha certeza de que não seria nada bom. O que ela não imaginava era que as provações que a esperavam naquele dia testariam não apenas sua honestidade, mas sua coragem diante de acusações muito mais graves que uma simples disputa por gorjetas, e que descobriria que nem sempre as pessoas são o que aparentam ser. A manhã transcorreu em uma tensão palpável. Marco evitava Chiara deliberadamente, mas ela podia sentir seu olhar vigilante sempre que se movia pela mansão. Os outros funcionários pareciam perceber que algo estava acontecendo, sussurrando entre si quando pensavam que ninguém estava observando. Por volta do meio-dia, um carro elegante parou na entrada da mansão. Uma mulher de aproximadamente 45 anos desceu do veículo com a postura de quem estava acostumada ao comando. Cabelos perfeitamente arrumados, roupas caras, mas discretas, e um olhar que parecia catalogar cada detalhe ao redor. Olivia Muller chegou, sussurrou Agnes, uma das funcionárias mais antigas, para Chiara. É a supervisora geral da rede de eventos. Quando ela aparece, é porque algo importante está acontecendo. Chiara observou a mulher se aproximar, sentindo uma mistura de nervosismo e esperança. Talvez aquela fosse sua chance de esclarecer a situação com Marco, sem precisar confrontá-lo diretamente. Marco apareceu quase instantaneamente, como se tivesse estado esperando a chegada da supervisora. Seu comportamento mudou completamente. O homem autoritário e grosseiro da noite anterior se transformou em um subalterno servil e ansioso para agradar. Senhora Olivia, que prazer vê-la aqui. Não esperávamos sua visita hoje, disse ele, com um sorriso forçado. As melhores vistorias são sempre as não anunciadas, Marco,
respondeu ela friamente. Gostaria de fazer uma revisão completa do evento de ontem. Relatórios financeiros, feedback dos clientes, desempenho da equipe. Tudo. O rosto de Marco empalideceu ligeiramente. Claro, claro. Tenho todos os documentos organizados. O evento foi um sucesso completo. Ótimo. Também quero conversar individualmente com alguns funcionários. Escolha aleatória, você entende? Chiara viu Marco engolir em seco. Havia algo na forma como ele reagiu que confirmou suas suspeitas. Ele estava escondendo algo muito maior que uma simples disputa sobre gorjetas. Naturalmente, disse Marco, tentando manter o tom casual. Posso sugerir Agnes, que é a nossa funcionária mais experiente, e talvez... Eu escolho, interrompeu Olivia. Seu olhar varreu o ambiente até parar em Chiara. A jovem ali. Ela é nova? Chiara sentiu o coração acelerar. Marco pareceu quase entrar em pânico. Ela é... Bem, é filha de uma antiga funcionária. Muito inexperiente ainda. Não acho que... Perfeito, então. Quero ouvir perspectivas frescas. Olivia se dirigiu diretamente a Chiara. Como você se chama, querida? Chiara, senhora. Chiara, gostaria de conversar comigo em privado? Nada formal, apenas quero saber como foi sua experiência ontem. Marco tentou uma última tentativa. Senhora Olivia, talvez seja melhor começar com alguém que conhece melhor nossos procedimentos. O olhar que Olivia dirigiu a Marco foi glacial. Marco, estou aqui há 15 anos supervisionando eventos. Sei exatamente como conduzir minhas vistorias. Claro, desculpe a intromissão. Chiara, me acompanhe, por favor. Olivia conduziu Chiara para um escritório pequeno nos fundos da mansão. Fechou a porta e apontou para uma cadeira. Sente-se, por favor, e relaxe, não é um interrogatório. Mas havia algo no olhar de Olivia que fazia Chiara sentir que talvez fosse exatamente isso. A mulher se sentou atrás da mesa e estudou Chiara por alguns segundos em silêncio. Primeira vez trabalhando aqui? Perguntou finalmente. Sim, senhora. E como foi a experiência? Chiara hesitou. Parte dela queria desabafar sobre o problema com Marco, mas outra parte a alertava para ser cautelosa. Havia algo na forma como Olivia olhava para ela que não inspirava total confiança. Foi educativa, respondeu diplomaticamente. Olivia sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Educativa como? Aprendi muito sobre como funcionam eventos deste nível. É um mundo muito diferente do que estou acostumada. Tenho certeza que sim. Olivia se recostou na cadeira. Sua mãe trabalhou aqui por muitos anos, não é? Sim, senhora. Rose. Ela passou por alguns problemas de saúde recentemente. Sinto muito. Sei que Rose sempre foi uma funcionária exemplar. Olivia fez uma pausa, como se estivesse pesando suas próximas palavras. Chiara, posso ser direta com você? Claro, senhora. Você parece uma jovem inteligente, e imagino que, com sua mãe doente, você precisa muito deste trabalho. Chiara assentiu, não sabendo aonde aquela conversa estava levando. O que vou lhe propor agora pode soar pouco convencional, mas vivemos em tempos difíceis, e às vezes precisamos ser criativos para sobreviver. Um alarme começou a soar na mente de Chiara. A forma como Olivia falava, os olhares furtivos, o tom conspiratório, tudo aquilo parecia errado. Trabalhar nestes eventos me deu acesso a informações privilegiadas sobre como o dinheiro circula, continuou Olivia, e descobri que há oportunidades para pessoas como nós, pessoas que sabem onde olhar e não fazem muitas perguntas. Não estou entendendo, senhora. Olivia se inclinou para a frente. Estou falando sobre uma pequena porcentagem dos lucros dos eventos que pode ser redirecionada para pessoas que colaboram comigo. Quantias significativas, Chiara, suficientes para resolver problemas urgentes. O sangue de Chiara gelou. Olivia estava propondo que ela participasse de algum tipo de esquema de desvio de dinheiro. Senhora, eu não posso... Pense bem antes de responder, disse Olivia, levantando a mão. Você tem 17 anos. Sua mãe está doente. Você precisa de dinheiro urgentemente. Esta é uma oportunidade que pode mudar sua vida.
Mudando relatórios financeiros, roubando dinheiro? Não é roubo, replicou Olivia friamente. É redistribuição. Essas pessoas que vêm aqui gastam em uma noite o que uma família honesta ganha em um ano. Uma pequena porcentagem jamais fará falta para eles. Tiara se levantou bruscamente. Desculpe, mas não posso fazer isso. Minha mãe me ensinou que dignidade não tem preço. O rosto de Olivia endureceu. Sua mãe também te ensinou a ser burra? Porque é isso que você está sendo, burra e ingênua. Talvez eu seja, respondeu Chiara, caminhando em direção à porta. Mas pelo menos consigo dormir com a consciência tranquila. Pense bem, Chiara, disse Olivia, agora com um tom ameaçador. Oportunidades como esta não aparecem duas vezes. Chiara saiu da sala com as pernas tremendo. Não apenas Marco era corrupto, a própria supervisora que deveria fiscalizar a empresa estava envolvida em esquemas ilegais. E agora ela havia se tornado uma ameaça para ambos por ter rejeitado a proposta. Encontrou Marco na cozinha, conversando baixo com Agnes. Quando a viu, interrompeu a conversa abruptamente. Chiara, como foi a conversa com a supervisora? Havia ansiedade mal disfarçada em sua voz. Ele queria saber se ela havia contado sobre a disputa da gorjeta. Foi interessante, respondeu ela vagamente. Marco a estudou por um momento, tentando decifrar se havia algo por trás de sua resposta evasiva. Ela fez muitas perguntas? Algumas. A tensão no ar era quase tangível. Agnes olhava de um para o outro, claramente percebendo que havia algo acontecendo que ela não entendia. Olivia apareceu alguns minutos depois, com uma expressão neutra, mas olhos frios quando olhou para Chiara. Marco, preciso conversar com você agora. Questões administrativas urgentes. Chiara os viu se afastarem, sussurrando intensamente. Não precisava ouvir para saber que estava sendo o assunto da conversa. Agnes se aproximou dela. Está tudo bem, querida? Você parece abatida. Estou bem, mentiu Chiara, apenas um pouco cansada. Mas não estava bem. Estava começando a perceber que havia se metido em algo muito maior e mais perigoso do que uma simples disputa trabalhista, e que recusar a proposta de Olivia poderia ter consequências que ela nem conseguia imaginar. O resto da tarde passou em uma atmosfera carregada. Marco e Olivia conversaram por mais de uma hora e, quando saíram do escritório, ambos olharam para Chiara com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente, mas que definitivamente não era amigável. Quando o expediente estava terminando, Olivia se aproximou dela uma última vez. Chiara, espero que tenha repensado nossa conversa. A oferta ainda está de pé. Minha resposta continua a mesma, senhora. Olivia sorriu, mas havia veneno naquele sorriso. Como eu disse, burra e ingênua. Espero que não se arrependa dessa escolha. E com essas palavras ominosas, ela deixou a mansão. Chiara terminou suas tarefas com um peso crescente no peito. Havia rejeitado 2 tentativas de corrupção em 2 dias, e agora se sentia como uma ilha cercada de tubarões. O que ela não sabia era que Marco e Olivia haviam decidido que ela representava um risco que não podiam permitir, e que já estavam planejando uma forma de se livrar do problema que ela representava. Uma forma que testaria não apenas sua honestidade, mas sua capacidade de resistir a acusações que poderiam destruir sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Chiara chegou ao trabalho com uma sensação de inquietação que não conseguia afastar. O silêncio dos corredores da mansão parecia mais pesado que o normal, e os poucos funcionários que encontrou evitavam contato visual, como se soubessem de algo que ela desconhecia. Marco estava em seu escritório improvisado na despensa, aparentemente organizando papéis, mas Chiara notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Quando a viu, ele ergueu os olhos com uma expressão que misturava raiva e algo que parecia quase desespero. Pontual como sempre, disse ele, mas o tom não tinha a acidez habitual. Havia uma urgência diferente ali. Bom dia, senhor Marco, respondeu Chiara, mantendo a formalidade. Ele a estudou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Finalmente, fechou a porta da despensa e se virou para ela. Chiara, preciso que entenda uma coisa. Eu não sou o vilão desta história.
A declaração a pegou de surpresa. Era a primeira vez que Marco falava com ela sem hostilidade desde a noite da gorjeta. Senhor, você deve estar pensando que sou apenas um homem ganancioso tentando roubar seu dinheiro. Mas não é assim tão simples. Marco se sentou em uma caixa de suprimentos, de repente parecendo muito mais velho e cansado. Você tem família, Chiara? Minha mãe, respondeu ela cautelosamente. Eu tenho um filho, Luca. Ele tem 8 anos. A voz de Marco se suavizou ao falar do menino. E está passando por um tratamento médico muito complicado, muito caro. Chiara sentiu um nó se formar no estômago. Reconhecia aquela dor na voz de Marco. Era a mesma que sentia quando falava sobre Rose. Há 2 anos, descobrimos que ele tem uma condição rara. Os médicos dizem que com o tratamento certo, ele pode ter uma vida normal. Mas sem o tratamento. Marco não terminou a frase. Sinto muito, disse Chiara sinceramente. O plano de saúde cobre apenas parte dos custos. O resto... Bem, você imagina quanto custa manter uma criança viva quando a medicina convencional não é suficiente. Chiara começou a entender aonde aquela conversa estava levando. A situação de Marco era terrivelmente parecida com a sua. Por que está me contando isso? Marco suspirou profundamente. Porque quero que entenda que quando eu disse que precisávamos dividir as gorjetas, não era por ganância, era desespero. Mas isso não torna certo, disse Chiara suavemente. Não, não torna. Ele concordou, surpreendendo-a. Mas às vezes, quando você vê seu filho definhar e sabe que está em suas mãos fazer algo a respeito, o certo e o errado se tornam conceitos muito complicados. Havia uma honestidade crua nas palavras de Marco que tocou Chiara profundamente. Por um momento ela conseguiu ver além do homem autoritário que havia conhecido. Via um pai desesperado tentando salvar seu filho. Marco, disse ela, usando seu nome pela primeira vez. Eu entendo sua dor. Realmente entendo. Mas existe uma diferença entre lutar por nossos entes queridos e comprometermos nossa integridade. Existe? Perguntou ele, olhando diretamente nos olhos dela. Ou isso é apenas o que dizemos para nos sentirmos melhor sobre nossas escolhas? Antes que Chiara pudesse responder, Agnes bateu na porta. Marco, desculpe interromper, mas tem um homem aqui querendo falar com você. Diz que é sobre o evento de ontem. Marco se levantou rapidamente, a conversa íntima interrompida. Já vou. Chiara, pense no que conversamos. O resto da manhã passou em uma estranha calmaria. Marco evitou Chiara, mas não com a hostilidade anterior. Havia algo diferente no ar, como se uma decisão importante estivesse sendo tomada. Por volta do meio-dia, Olivia reapareceu. Desta vez, não houve surpresa em sua chegada. Marco claramente a esperava. Preciso falar com você, disse ela diretamente a Marco. Agora. Eles se trancaram no escritório por quase 2 horas. Chiara tentou se concentrar em suas tarefas, mas era impossível ignorar o murmúrio intenso de vozes vindas da sala. Quando saíram, Marco parecia um homem diferente. Havia uma resolução em seus olhos que não estava lá antes, mas também algo que parecia culpa. Olivia se aproximou de Chiara com um sorriso que não chegava aos olhos. Chiara, querida, espero que tenha repensado nossa conversa de ontem. Já disse que não, respondeu Chiara firmemente. Que pena. Realmente esperava que você fosse mais pragmática. Havia uma frieza na voz de Olivia que fez Chiara tremer por dentro. Não era mais uma tentativa de persuasão. Era quase uma despedida. Marco fez a escolha inteligente, continuou Olivia. Decidiu colocar as necessidades da família acima de princípios abstratos. Chiara olhou para Marco, que desviou o olhar. O coração dela afundou. Ele havia aceitado a proposta de Olivia. Marco, disse ela, tentando capturar seu olhar. Você tem certeza disso? Ele finalmente a encarou, e ela viu dor e determinação em igual medida em seus olhos. Meu filho precisa de mim, disse simplesmente, e eu preciso fazer o que for necessário para salvá-lo. Mesmo que isso signifique comprometer sua honestidade. Minha honestidade não vai curar Luca, respondeu Marco com uma dureza que soou forçada. Olivia observava a troca com satisfação evidente. Excelente. Marco,
Você sabe o que precisa ser feito. Chiara, ela se virou para a jovem. Uma última chance. Tem certeza de que quer ficar do lado errado desta situação? Tenho certeza de que quero ficar do lado certo, respondeu Chiara. Como quiser. O tom de Olivia era gelado. Mas lembre-se, você teve a chance de escolher o lado mais fácil. Depois que Olivia saiu, Marco ficou parado no meio do salão olhando para o nada. Chiara se aproximou dele. Marco, não é tarde demais para mudar de ideia. Ele riu amargamente. Você acha que é fácil assim? Que posso simplesmente mudar de ideia e tudo ficará bem? Acho que você ainda pode escolher fazer a coisa certa. E deixar meu filho pagar o preço pela minha consciência limpa? Explodiu Marco. É fácil falar de integridade quando você não tem que olhar para uma criança de 8 anos e explicar por que não pode. Pagar pelo tratamento que pode salvá-la. A dor na voz dele era real e pungente. Chiara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Marco, eu entendo. Não, você não entende, interrompeu ele. Você tem 17 anos, não tem ideia do que é ser responsável pela vida de outra pessoa. Do peso que isso carrega. Tenho sim, disse ela suavemente. Minha mãe está morrendo no hospital. Cada dia que passa é uma luta para manter o tratamento. Eu sei exatamente como é o desespero. Marco parou de falar como se tivesse esquecido da situação de Chiara. Então, por que não aceita a oferta? De Olivia? Perguntou genuinamente confuso. Porque minha mãe me ensinou que algumas coisas são mais importantes que dinheiro, e uma delas é poder olhar no espelho sem sentir vergonha. E se sua mãe se fosse porque você escolheu princípios em vez de pragmatismo? A pergunta acertou Chiara como um soco. Era o medo que a assombrava todas as noites. Então, pelo menos, ela se sentiria orgulhosa da filha que criou, disse finalmente. Marco olhou para ela por um longo momento, algo lutando por trás de seus olhos. Por um instante, Chiara achou que ele mudaria de ideia, mas então ele balançou a cabeça e se afastou. Espero que sua consciência limpa valha o preço que você vai pagar por ela, murmurou, e desapareceu pelos corredores da mansão. Chiara ficou sozinha no salão, uma sensação crescente de isolamento se instalando em seu peito. Havia perdido Marco como aliado, e agora estava realmente sozinha contra Olivia e qualquer coisa que elas estivessem planejando. Mas mesmo assim, não conseguia se arrepender de suas escolhas. Rose havia lhe ensinado que integridade não era algo que se pudesse vestir e tirar conforme a conveniência. Era algo que se carregava na alma, e uma vez perdida, jamais retornava completamente. O que ela não sabia era que Marco e Olivia já haviam traçado um plano para se livrar do problema que ela representava. Um plano que testaria não apenas seus princípios, mas sua capacidade de manter a dignidade diante da injustiça mais cruel. E que descobriria em breve que às vezes fazer a coisa certa exige muito mais coragem do que ela imaginara ser possível. A semana passou em uma atmosfera carregada de tensão não dita. Marco evitava Chiara, mas ela podia sentir seus olhos vigilantes acompanhando cada movimento que fazia. As conversas sussurradas entre ele e outros funcionários paravam abruptamente quando ela se aproximava. Havia algo sendo tramado, e Chiara sabia que estava no centro disso. Na quinta-feira, outro evento de grande porte estava programado. Desta vez, seria um jantar beneficente para empresários do setor imobiliário. Chiara se preparou para mais uma noite de trabalho intenso, mas havia uma sensação de presságio que não conseguia afastar. Chiara, chamou Marco quando ela chegou. Sua voz tinha uma formalidade forçada que a deixou alerta. Hoje você ficará responsável pelo bar principal. Vai lidar diretamente com o caixa. A informação a surpreendeu. Eram os funcionários mais experientes que normalmente cuidavam do dinheiro. Tem certeza, Sr. Marco? Não tenho experiência com... Você aprende rápido, disse ele, evitando o contato visual. Agnes vai te explicar os procedimentos. Havia algo errado naquela situação, mas Chiara não conseguia identificar exatamente o que. Agnes passou a tarde toda explicando como funcionava o sistema de caixa, como registrar as vendas, como fazer o fechamento, como contar e documentar cada centavo.
É uma responsabilidade grande, disse Agnes, notando o nervosismo de Chiara. Mas Marco disse que confia em você. A ironia das palavras não passou despercebida por Chiara. Marco claramente não confiava nela para nada. O evento começou pontualmente às 8 da noite. Chiara se posicionou atrás do bar, servindo drinks caros e registrando cada venda com cuidado meticuloso. O movimento era intenso, mas ela conseguiu manter tudo organizado. Por volta das 10 horas, reconheceu um rosto familiar entre os convidados. Era Aaron, o homem que havia lhe dado a gorjeta na primeira noite. Ele se aproximou do bar com um sorriso amigável. Chiara, que prazer vê-la novamente. Como estão as coisas? Bem, Sr. Aaron. Obrigada por perguntar. Espero que esteja gostando do trabalho aqui. Estou aprendendo muito, respondeu ela diplomaticamente. Aaron pediu um uísque escocês e observou Chiara preparar a bebida com precisão profissional. Sua mãe deve estar orgulhosa de você, comentou ele. Espero que sim, disse Chiara, sentindo uma pontada de tristeza ao pensar em Rose ainda no hospital. Como ela está se recuperando? Melhorando devagar. Os tratamentos são caros, mas ela está respondendo bem. Aaron assentiu com compreensão. Se precisar de alguma coisa, não hesite em pedir. Havia uma gentileza genuína em suas palavras que tocou Chiara. Em meio a toda a tensão e desconfiança dos últimos dias, encontrar alguém que demonstrava preocupação sincera era reconfortante. O resto da noite passou, sem incidentes. Chiara fechou o caixa com cuidado, contando cada nota e moeda 3 vezes antes de preencher os relatórios. Tudo batia perfeitamente. Entregou os documentos e o dinheiro para Marco, que conferiu tudo com uma atenção que parecia excessiva. Tudo certo, disse ele finalmente, mas havia uma tensão em sua voz que Chiara não conseguiu interpretar. Posso ir então? Pode sim. Até amanhã. Chiara estava pegando sua bolsa quando ouviu Marco gritando do escritório. Que diabo? Agnes, venha aqui agora! O tom de pânico em sua voz fez todos os funcionários que ainda estavam na mansão correrem em direção ao escritório. Chiara se juntou ao grupo, o coração acelerando. Marco estava parado diante da mesa, os relatórios de caixa espalhados, com uma expressão de choque e raiva. Está faltando dinheiro, disse ele, a voz tremendo. R$ 500. O caixa não bate com as vendas registradas. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram automaticamente para Chiara, que sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim está faltando dinheiro? Perguntou Agnes, confusa. Exatamente o que eu disse, explodeu Marco. R$ 500 simplesmente desapareceram, e a única pessoa que teve acesso ao caixa hoje foi... Ele apontou diretamente para Chiara, que sentiu o mundo girar ao seu redor. Eu não peguei nada, disse ela, a voz saindo mais alta que pretendia. Conferi tudo 3 vezes, estava tudo correto. Estava mesmo? Perguntou Marco, com um tom acusatório. Porque aqui mostra claramente que vendemos R$ 1.200 em bebidas, mas só há R$ 700 no caixa. Isso é impossível, eu contei cada centavo. Marco se aproximou dela, sua postura ameaçadora. Chiara, vou lhe dar uma chance de resolver isso dignamente. Onde está o dinheiro? Eu não peguei dinheiro nenhum, gritou ela, lágrimas de indignação brotando em seus olhos. Estou sendo acusada de algo que não fiz. As evidências estão bem aqui, disse Marco, agitando os papéis. E você foi a única pessoa com acesso ao caixa durante todo o evento. Agnes tentou intervir. Marco, talvez tenha havido algum erro de contagem. Erro de contagem? Replicou ele. R$ 500 não desaparecem por erro de contagem. A situação estava saindo rapidamente de controle. Outros funcionários sussurravam entre si, alguns olhando para Chiara com desconfiança. Ela se sentia como um animal encurralado. Vou chamar a segurança, disse Marco pegando o telefone, e talvez seja necessário envolver a polícia. Polícia? Chiara sentiu as pernas fraquejarem. Por favor, eu não fiz nada. Podem revistar minha bolsa, podem revistar tudo. Podem sim, concordou Marco. Theo, venha aqui. O segurança apareceu rapidamente, claramente preocupado com a comoção.
Que está acontecendo? Chiara roubou R$ 500 do caixa, disse Marco sem rodeios. O olhar que Theo dirigiu a Chiara estava carregado de desapontamento. Isso é verdade? Não, gritou ela. Eu jamais faria uma coisa dessas. Alguém está armando contra mim. Quem armaria contra você? Perguntou Marco com falsa indignação. Você é nova aqui, não tem inimigos. Mas Chiara sabia quem havia armado aquilo. A questão era como provar. Revisem minha bolsa, disse ela, estendendo a bolsa para Theo. Revisem tudo. Não vão encontrar nada porque eu não peguei nada. Theo vasculhou a bolsa meticulosamente, mas não encontrou nada além dos pertences pessoais de Chiara. Não tem nada aqui, confirmou ele. Claro que não, disse Marco. Ela já teve tempo para esconder o dinheiro em outro lugar. Esconder onde? Explodiu Chiara. Não saí daqui 1 minuto sequer, desde que fechei o caixa. A discussão estava se tornando cada vez mais intensa, quando uma voz calma cortou o ar. Qual parece ser o problema aqui? Todos se viraram para ver Aaron parado na porta do escritório. Ele havia retornado à mansão por algum motivo e encontrou a comoção. Marco se endireitou, claramente nervoso com a presença de um dos principais clientes. Senhor Aaron, não esperávamos. Bem, temos uma situação delicada aqui. Um caso de roubo. Aaron olhou ao redor da sala, seus olhos parando em Chiara, que estava claramente perturbada e com lágrimas nos olhos. Roubo? Repetiu ele. Que tipo de roubo? R$ 500 desapareceram do caixa, e esta jovem foi a única com acesso ao dinheiro. Aaron estudou Marco por um longo momento. R$ 500? Exato. Interessante. Aaron tirou a carteira do bolso e retirou algumas notas. Aqui estão R$ 500. Problema resolvido. Marco ficou boquiaberto. Senhor Aaron, isso é muito gentil, mas não é necessário... Claro que é necessário, disse Aaron firmemente. Se o problema é falta de R$ 500, acabei de resolver. Ele se virou para Chiara. Você pode ir para casa agora. Esta confusão toda acabou. Mas, Sr. Aaron, insistiu Marco, isso não resolve a questão da responsabilidade. Ela ainda o quê? Perguntou Aaron, seu tom se tornando perigosamente baixo. O dinheiro está aqui. Qual é exatamente o seu problema agora? Marco engoliu em seco, claramente não sabendo como responder sem soar completamente irracional. Chiara, disse Aaron gentilmente, vá para casa. Descanse. Amanhã será um novo dia. Enquanto Chiara saía da mansão, as pernas ainda tremendo, ela ouviu Aaron conversando com Marco em tons baixos, mas claramente irritados. Não conseguiu ouvir o que diziam, mas a postura corporal de Marco deixava claro que não era uma conversa agradável para ele. Durante o trajeto para casa, Chiara tentou processar o que havia acontecido. Marco havia claramente forjado aquele desfalque para incriminá-la. Mas por quê? Para se livrar de uma testemunha inconveniente de seus esquemas com Olivia. E Aaron havia algo em sua intervenção que parecia mais que simples generosidade, como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo. Chegou em casa ainda tremendo, tanto de raiva quanto de medo. Havia sido acusada publicamente de roubo, humilhada diante dos colegas e quase entregue à polícia por um crime que não cometera. Mas, ao mesmo tempo, sentia que alguma coisa importante havia acontecido naquela noite. Algo que mudaria o rumo de toda aquela situação. O que ela não imaginava era que Aaron não era apenas um convidado generoso. Era alguém com muito mais poder e conhecimento sobre os esquemas da mansão do que qualquer pessoa suspeitava. E que no dia seguinte, todas as cartas seriam colocadas na mesa. Chiara passou uma noite em claro, revirando os eventos da noite anterior em sua mente. A humilhação da acusação falsa ainda queimava em seu peito, mas havia algo mais que a incomodava. A forma como Aaron havia intervindo, sua calma diante da situação, a maneira como Marco havia reagido à sua presença, tudo aquilo sugeria que havia muito mais acontecendo do que ela conseguia enxergar. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação inesperada. Chiara, aqui é Theo, da segurança da mansão. Oi, Theo, algum problema? Na verdade, tenho uma mensagem para você. O Sr. Aaron gostaria de encontrá-la na mansão esta manhã.
Diz que é importante. Chiara hesitou. Depois do que havia acontecido na noite anterior, não tinha certeza se queria voltar àquele lugar. Ele disse do que se tratava? Não entrou em detalhes, mas pediu especificamente para eu dizer que é sobre sua situação de trabalho. Uma parte de Chiara queria recusar. Estava cansada de toda aquela confusão, das acusações, da atmosfera tóxica que havia se instalado na mansão, mas outra parte, a parte que precisava desesperadamente de trabalho e de respostas, a fez aceitar. Que horas? Às 10 da manhã. E Chiara? Ele pediu para você entrar pela porta principal, não pela entrada de serviços. Isso era estranho. Funcionários sempre usavam a entrada dos fundos. Chegou à mansão poucos minutos antes das 10, vestindo sua melhor roupa, uma blusa branca simples e uma saia escura que havia sido da mãe. Sentia-se deslocada caminhando até a entrada principal, como se estivesse invadindo um território que não lhe pertencia. Theo a recebeu na porta com um sorriso enigmático. Ele está esperando na biblioteca, disse, conduzindo-a através de corredores que ela nunca havia visto antes. A biblioteca era impressionante, paredes cobertas por estantes de livros do chão ao teto, poltronas de couro, uma mesa de mogno que parecia ter séculos de história. E ali, sentado atrás da mesa, estava Aaron. Chiara. Ele se levantou ao vê-la. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ele indicou uma poltrona em frente à mesa. Chiara se sentou nervosamente, sem saber o que esperar. Primeiro, quero me desculpar pelo que aconteceu ontem à noite, começou Aaron. Foi uma situação terrível e totalmente injusta. Obrigada por ter me ajudado, disse ela. Não sei o que teria acontecido se o senhor não tivesse aparecido. Ah, eu sei exatamente o que teria acontecido, disse Aaron com um sorriso sombrio. E não teria sido nada bom. Havia algo em seu tom que fez Chiara se inclinar para a frente. Senhor Aaron, posso fazer uma pergunta? Claro. Como o senhor soube que eu não havia roubado o dinheiro? Aaron se recostou na poltrona, estudando-a com interesse. Porque eu sei exatamente quem forjou aquele desfalque. E por quê? O coração de Chiara acelerou. O senhor sabe? Sei muito mais do que você imagina, Chiara. Na verdade, sei sobre as tentativas de corrupção que tanto Marco quanto Olivia fizeram a você. Sei sobre os esquemas de desvio de dinheiro que eles vêm operando há meses. E sei que você rejeitou todas as propostas, mesmo sabendo que sua mãe precisa urgentemente de recursos para o tratamento. Chiara ficou sem palavras. Como ele poderia saber de tudo aquilo? Mas como... Por quê? Disse Aaron, levantando-se e caminhando até a janela. Eu sou o verdadeiro dono desta empresa de eventos. E tudo o que aconteceu nas últimas semanas foi um teste. O mundo pareceu parar ao redor de Chiara. Um teste? Há meses recebo relatórios inconsistentes sobre os lucros dos eventos, dinheiro que simplesmente desaparecia dos balanços. Comecei a suspeitar que havia corrupção interna, mas precisava de provas e, principalmente, precisava saber quem estava envolvido e quem poderia ser confiável. Aaron se virou para ela, seus olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Quando sua mãe adoeceu e você precisou assumir temporariamente o lugar dela, vi uma oportunidade perfeita. Uma pessoa nova, sem vícios, sem alianças prévias, alguém que poderia ser testada de forma limpa. Então, tudo foi planejado? A gorjeta, as propostas de corrupção, a acusação de roubo? A gorjeta foi genuína, um reconhecimento pelo seu trabalho excepcional. Mas eu sabia que isso criaria tensão com Marco. Estava curioso para ver como vocês dois lidariam com a situação. Aaron voltou para sua cadeira, agora falando como o empresário experiente que realmente era. Não esperava que Olivia se movesse tão rapidamente para tentar recrutá-la. Isso confirmou minhas suspeitas de que ela estava no centro do esquema. E quando você rejeitou as propostas dela, soube que tinha encontrado alguém com verdadeira integridade. Chiara ainda estava processando todas as informações. E Marco? Ah, Marco. Aaron suspirou. Essa foi a parte mais difícil. Eu sabia da situação de seu filho. Na verdade, sempre soube.
A empresa tem um fundo de emergência médica justamente para situações como essa. Mas Marco nunca pediu ajuda. Orgulho, talvez. Ou talvez achasse que não tinha direito. Ele aceitou a proposta de Olivia por desespero. Sim, e ontem à noite, quando forjou aquele desfalque para incriminá-la, ele cruzou uma linha da qual não há volta. Aaron pegou uma pasta da mesa e a abriu, revelando documentos e fotografias. Tenho aqui evidências completas do esquema de desvio de dinheiro, registros bancários, gravações de conversas, comprovantes de transações irregulares. Tudo o que preciso para processá-los criminalmente. Chiara olhou para os documentos, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por sua integridade ter sido validada, tristeza por Marco ter destruído a própria vida por desespero. O que vai acontecer com eles? Isso depende de como eles reagirem quando eu os confrontar. Mas primeiro, quero fazer uma proposta a você. Chiara levantou os olhos, intrigada. Preciso de alguém em quem possa confiar para supervisionar as operações diárias da empresa. Alguém com integridade comprovada que entenda a importância da honestidade nos negócios. Gostaria de oferecer a você o cargo de assistente de coordenação de eventos. Sr. Aaron, eu tenho apenas 17 anos, não tenho experiência em gestão. Experiência pode ser aprendida, caráter não. E você demonstrou ter o tipo de caráter que é impossível de ensinar. Aaron se inclinou para a frente. O salário seria suficiente para cobrir todos os tratamentos de sua mãe com folga. Haveria também um bônus de contratação para cobrir as dívidas médicas já acumuladas. Chiara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Era mais do que havia sonhado possível. Mas por que o senhor faria isso por mim? Porque em todos os anos dirigindo empresas, aprendi que pessoas honestas são o bem mais valioso que existe e são as mais difíceis de encontrar. Naquele momento, a porta se abriu e Marco entrou, claramente não esperando encontrar Chiara ali. Senhor Aaron, desculpe, não sabia que tinha companhia. Chiara, o que você está fazendo aqui? Marco, disse Aaron friamente. Que bom que chegou. Poupo-me de ter que procurá-lo. Sente-se. Marco hesitou. Algo no tom de Aaron o deixando nervoso. Senhor Aaron, sobre ontem à noite queria explicar. Sei exatamente o que aconteceu ontem à noite, interrompeu Aaron. Sei que você forjou um desfalque para incriminar Chiara. Sei, sobre seu acordo com Olivia Muller, para desviar dinheiro dos eventos. E sei sobre cada centavo que vocês roubaram nos últimos 6 meses. O rosto de Marco empalideceu completamente. Senhor Aaron, eu posso explicar. Meu filho está doente. Eu estava desesperado. Você estava desesperado e, em vez de pedir ajuda, escolheu roubar. E pior, quando isso não foi suficiente, tentou destruir a reputação de uma jovem inocente. Aaron se levantou, sua presença dominando a sala. Tenho 2 opções para você, Marco. A primeira, assinamos aqui e agora um acordo onde você renuncia ao cargo, devolve todo o dinheiro roubado e renuncia a qualquer indenização. Em troca, não movo um processo criminal contra você. E a segunda, entrego todas as evidências à polícia e você explica para sua esposa e seu filho por que papai está na cadeia. Marco pareceu encolher na cadeira. O dinheiro, eu não tenho como devolver tudo de uma vez. Já gastei quase tudo com o tratamento do Luca. O valor será descontado de sua conta do FGTS e outros benefícios. E Marco... Aaron fez uma pausa. Se você tivesse me procurado explicando a situação de seu filho, eu teria ajudado. A empresa tem fundos para emergências, médicas dos funcionários. Você escolheu o caminho difícil desnecessariamente. Lágrimas rolaram pelo rosto de Marco. A realidade de suas escolhas ruins estava finalmente batendo com força total. Olivia apareceu alguns minutos depois, tendo sido chamada urgentemente. Quando viu a cena, Aaron atrás da mesa como o verdadeiro chefe, Marco claramente derrotado e Chiara ali como testemunha, entendeu imediatamente que o jogo havia acabado. Olivia, disse Aaron sem preâmbulos, você tem 5 minutos para assinar os mesmos documentos que Marco assinou, ou chamo a polícia. Ela nem tentou negar ou argumentar.
A evidência era clara demais, e Aaron, obviamente, sabia de tudo. 20 minutos depois, tanto Marco quanto Olivia haviam assinado os documentos de renúncia e acordos de devolução. Eles deixaram a mansão como funcionários demitidos por justa causa, mas pelo menos não como criminosos processados. Quando ficaram sozinhos novamente, Aaron se virou para Chiara. E então, aceita minha oferta? Chiara olhou pela janela da biblioteca, vendo o jardim bem cuidado da mansão. Depois pensou em Rose no hospital, nas contas se acumulando, nas noites sem dormir preocupada com o futuro. Aceito, disse simplesmente. E prometo que honrarei sua confiança. Eu sei que honrará, disse Aaron com um sorriso genuíno. Afinal, você já passou no teste mais difícil que existe, escolher fazer a coisa certa quando todo mundo esperava que fizesse a coisa errada. 2 semanas depois, Chiara estava em seu novo escritório, organizando os próximos eventos, quando recebeu uma ligação do hospital. Rose estava indo para casa, totalmente curada, todos os tratamentos pagos, pronta para recomeçar a vida. Como foi o trabalho hoje, minha filha? Perguntou Rose naquela noite, observando Chiara organizar alguns documentos na mesa da cozinha. Difícil, mas gratificante, respondeu Chiara. Estou aprendendo muito. E conseguindo manter nossa dignidade? Chiara sorriu, lembrando de todas as tentativas de corrupção que havia rejeitado, de todas as pressões que havia resistido. Conseguindo, mãe. Nossa dignidade está intacta. Rose a abraçou com força. Então estou orgulhosa de você. O resto... Bem, o resto é só dinheiro. E dinheiro a gente sempre pode conseguir de forma honesta. Chiara olhou ao redor do pequeno apartamento, agora com as contas pagas e a tranquilidade financeira garantida. Havia sido uma jornada difícil, mas cada escolha certa havia pavimentado o caminho para aquele momento. E no fundo sabia que Rose estava certa. Algumas coisas eram mais importantes que dinheiro, e dignidade era uma delas. 6 meses haviam se passado desde aquela manhã transformadora na biblioteca da mansão Allianz. Chiara agora ocupava um escritório elegante no centro da capital, coordenando eventos para a empresa que havia se tornado muito mais do que um emprego. Era uma oportunidade de crescer e aprender com cada novo desafio. Naquela sexta-feira específica, ela estava finalizando os preparativos para um evento beneficente quando seu assistente, Pietro, bateu na porta. Chiara, tem alguém aqui querendo falar com você. Diz que é pessoal. Ela levantou os olhos dos documentos, intrigada. Quem é? Um homem chamado Marco Carmin. O coração de Chiara acelerou. Não havia visto nem ouvido falar de Marco desde aquela manhã na biblioteca, quando ele assinara os documentos de demissão. Parte dela estava curiosa, outra parte apreensiva. Pode mandá-lo entrar. Marco apareceu na porta alguns momentos depois, visivelmente diferente do homem que ela conhecera. Parecia mais magro, mais cansado, mas havia algo em seus olhos que não estava lá antes, uma espécie de paz inquieta. Chiara, disse ele, hesitando na porta. Obrigado por me receber, sei que talvez não queira me ver. Entre, Marco, sente-se. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa dela, as mãos nervosas no colo. Como está o Luca? Perguntou Chiara, quebrando o silêncio inicial. O rosto de Marco se iluminou pela primeira vez. Bem, muito bem, na verdade. O tratamento está funcionando perfeitamente. Os médicos dizem que em mais alguns meses ele estará completamente curado. Que ótima notícia. É, e eu vim aqui para agradecer. Chiara franziu a testa. Agradecer? Aaron, Sr. Aaron, ele descobriu sobre a situação do Luca depois que eu fui demitido. Apareceu no hospital um dia e disse que a empresa tinha um fundo médico para funcionários em situações de emergência. Mesmo eu tendo sido demitido por justa causa, ele decidiu liberar os recursos. Marco parou claramente emocionado. Pagou todo o tratamento restante. Disse que não queria que uma criança pagasse pelos erros do pai. Chiara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Conhecia Aaron bem o suficiente agora para saber que aquele gesto era típico dele, rigoroso com princípios,
mas compassivo com pessoas em necessidade real. E como você está? Encontrou trabalho? Encontrei. Nada glamouroso. Trabalho em um restaurante simples na periferia. Mas é honesto e conseguimos pagar as contas básicas enquanto o Lucas se recupera. Marco se inclinou para a frente, as mãos agora entrelaçadas. Tiara, eu vim aqui principalmente para pedir desculpas. Pelo que fiz com você, pela forma como tentei destruir sua reputação para salvar minha própria pele. Foi imperdoável. Marco, não, deixe-me terminar. Estes últimos meses me fizeram pensar muito sobre as escolhas que fiz. Sobre como o desespero pode fazer uma pessoa justificar qualquer coisa. Ele levantou os olhos para encontrar os dela. Você estava certa. Sempre esteve. Dignidade não tem preço. E quando perdemos nossa integridade, perdemos algo que o dinheiro jamais pode comprar de volta. Kiara se levantou e caminhou até a janela, observando a movimentação da rua lá embaixo. Marco, posso te confessar algo? Houve momentos, especialmente quando minha mãe estava pior no hospital, em que pensei em aceitar as propostas de Olivia. O desespero quase me fez ceder também. Mas você não cedeu. Não cedi porque tinha a voz da minha mãe na cabeça, me lembrando de quem eu era. Mas entendo como é fácil perder o rumo quando tudo parece impossível. Ela se virou para ele. Aceito suas desculpas, Marco. E admiro a coragem que teve para vir aqui. Marco sorriu um sorriso genuíno pela primeira vez em meses. Como está Rose a propósito? Completamente recuperada. Voltou a trabalhar, mas em meio período. Diz que quer aproveitar mais a vida depois do susto que levamos. E você, feliz com a nova posição? Kiara olhou ao redor do escritório. As plantas que havia trazido de casa, as fotos de eventos bem-sucedidos nas paredes, a pilha de convites de clientes satisfeitos sobre a mesa. Muito feliz. É desafiador, mas Aaron é um chefe incrível. Me dá responsabilidades reais e confia em minhas decisões. Você merece tudo isso, disse Marco se levantando. Merece por ter feito as escolhas certas quando era difícil fazê-las. Eles se despediram, com um aperto de mão que carregava a força do perdão genuíno e da lição aprendida. Naquela noite, Kiara jantou com Rose em seu novo apartamento. Maior, mais confortável, mas ainda simples e acolhedor. Era sexta-feira, tradição delas para colocar a conversa em dia. Como foi a semana? Perguntou Rose, servindo o macarrão caseiro que Kiara adorava. Intensa. Estamos organizando um evento para 400 pessoas na próxima semana. Será o maior que já coordenei. Nervosa? Um pouco. Mas também empolgada. Aaron disse que se correr tudo bem, vou assumir a coordenação geral da filial. Rose parou de comer e olhou para a filha com orgulho evidente. Lembra quando você me contou sobre aquelas propostas que recebeu? De ganhar dinheiro de forma desonesta? Lembro. Às vezes fico pensando no que teria acontecido se você tivesse aceito. Kiara refletiu por um momento. Provavelmente teria conseguido algum dinheiro rápido, mas teria perdido a oportunidade de crescer de verdade. E, principalmente, teria perdido o respeito por mim mesma. E agora? Agora acordo todo dia sabendo que construí tudo isso com meu próprio trabalho e minhas próprias escolhas. Não deve nada a ninguém. Não preciso olhar por cima do ombro com medo de que alguém descubra algo. Rose pegou a mão da filha através da mesa. Minha filha, quando você era pequena, eu costumava me preocupar se seria capaz de te dar todas as oportunidades que outras crianças tinham. Dinheiro para cursos, viagens, roupas bonitas. Mãe. Mas agora percebo que te dei algo muito mais valioso. Te ensinei a diferença entre o certo e o errado. E, principalmente, te mostrei que nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem somos. Kiara apertou a mão da mãe, sentindo a força e o amor que havia a sustentado durante todos aqueles anos difíceis. Você me ensinou que quando enfrentamos escolhas difíceis, devemos sempre perguntar: que tipo de pessoa eu quero ser? E não, o que é mais fácil ou mais lucrativo? Exato. E olha onde isso te trouxe. Kiara olhou ao redor do apartamento novo, pensou em seu trabalho desafiador e gratificante,
na estabilidade financeira conquistada de forma honesta, na confiança que Aaron depositava nela diariamente. Me trouxe para casa, disse finalmente. Me trouxe de volta para mim mesma. Algumas semanas depois, no evento beneficente que Kiara havia coordenado com tanto cuidado, Aaron fez questão de apresentá-la aos principais convidados como sua sucessora na gestão da empresa. Esta jovem, disse ele durante o discurso, representa tudo o que há de melhor no mundo dos negócios: competência, dedicação e, principalmente, integridade inabalável. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e a equipe terminava de organizar tudo, Aaron se aproximou de Kiara. Lembra do que eu disse sobre pessoas honestas serem o bem mais valioso? Lembro. Estava certo. E posso afirmar com certeza, você foi a melhor contratação que já fiz. Kiara sorriu, pensando na jornada que a havia trazido até ali. Todas as tentações rejeitadas, todas as pressões resistidas, todas as escolhas difíceis que a havia feito guiada apenas pela bússola moral que Rose havia lhe dado. Aaron, disse ela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você me testou daquela forma, você realmente esperava que eu fosse resistir a todas as tentações? Aaron riu suavemente. Honestamente, não tinha certeza. A maioria das pessoas cede quando a pressão fica grande o suficiente. Mas havia algo em você, mesmo naquela primeira noite quando recebeu a gorjeta, que me disse que você era diferente. O quê? A forma como você agradeceu. Não foi apenas educação, foi gratidão genuína. E pessoas verdadeiramente gratas raramente são gananciosas. Naquela noite, voltando para casa no novo carro que finalmente conseguira comprar com o próprio trabalho, Kiara refletiu sobre toda a jornada. Havia começado como uma jovem desesperada, precisando de qualquer trabalho para pagar o tratamento da mãe. E havia se tornado uma profissional respeitada, com um futuro próspero à frente. A diferença não havia sido sorte ou circunstância. Havia sido uma série de escolhas, pequenas e grandes, sempre guiadas pelo mesmo princípio: fazer a coisa certa, mesmo quando custasse caro. Rose havia razão, como sempre. Dignidade realmente não tinha preço, e uma vez construída sobre bases sólidas, se tornava a fundação para uma vida inteira de conquistas genuínas. 5 anos se passaram desde aquela primeira noite na mansão Allianz, e Kiara mal reconhecia a jovem desesperada que havia sido. Agora, aos 22 anos, dirigia sua própria empresa de eventos corporativos e havia acabado de lançar a fundação Segunda Chance, dedicada a apoiar jovens em situações de vulnerabilidade social. Naquela noite especial, durante o evento de lançamento da fundação, ela recebeu uma proposta que testaria mais uma vez seus valores. Thomas Bergman, um investidor alemão, ofereceu 2 milhões de euros para expandir o conceito da Segunda Chance para 5 países europeus. É uma proposta generosa, disse Kiara após ouvir os detalhes, mas tenho algumas perguntas. As respostas de Thomas revelaram uma abordagem excessivamente focada em números e eficiência, com pouca preocupação pelo impacto real na vida dos beneficiados. Havia algo que lembrava as antigas tentações que ela enfrentara. Como funcionaria o processo de seleção dos jovens? Perguntou ela. Deixaríamos isso a critério da equipe local de cada país. O importante é a eficiência na aplicação dos recursos. Aaron, seu antigo mentor presente no evento, a encontrou depois da reunião. Difícil escolher? Perguntou ele. É uma oportunidade. Incrível, admitiu Kiara. 2 milhões de euros, 5 países. Seria o sonho de qualquer empreendedor social. Mas algo me incomoda na forma como ele fala sobre o projeto. É como se os jovens fossem apenas números em uma planilha. Aaron sorriu compreensivamente. E qual é a essência da segunda chance? Kiara refletiu. Conhecer cada jovem individualmente, entender sua história, suas necessidades específicas, acompanhar de perto cada trajetória, ser mais que um programa assistencial, ser uma família. E você acha que conseguiria manter essa essência gerenciando 5 países simultaneamente? A pergunta foi decisiva. Kiara sabia a resposta. Na segunda-feira seguinte, ela recusou a proposta de Thomas. Em vez disso, aceitou uma parceria com Marcus,
um empresário local que ofereceu financiar a abertura de 5 núcleos regionais, mantendo a estrutura personalizada que ela havia criado. Minha proposta é simples, havia dito Marcos. Eu financio a abertura dos núcleos. Você mantém o controle total da metodologia. Cada núcleo atende no máximo 20 jovens, com acompanhamento presencial regular. E qual seria seu retorno? Ver minha região se desenvolvendo com jovens bem formados e com valores sólidos. Isso vale mais que qualquer dividendo financeiro. 6 meses depois, os 5 núcleos já funcionavam plenamente. Durante uma visita ao núcleo de Campos Altos, Kiara foi surpreendida por uma festa organizada pelos jovens bolsistas. Queremos te agradecer por uma coisa específica, disse Roberto, um garoto de 16 anos, por nunca nos tratar como números. Toda vez que você vem aqui, lembra do nome da minha irmã. Pergunta sobre o tratamento do meu pai. Quer saber se consegui achar os livros. É assim que funciona, disse Kiara simplesmente. Não é não, interferiu Camila. A gente já participou de outros programas sociais. Na maioria deles, você é só mais um na fila. Aqui você sente que alguém realmente se importa com quem você é. Naquela mesma semana, Kiara recebeu uma ligação inesperada. Era Marco, o antigo gerente corrupto da mansão Allianz. Ele pediu um encontro para pedir desculpas pessoalmente. Quando se encontraram em uma padaria simples, Kiara mal o reconheceu. O homem arrogante havia dado lugar a alguém com aparência cansada, mas olhar honesto. Como você conseguiu? Perguntou ele. Naquela noite, eu ofereci dinheiro. Outros ofereceram muito mais. Você estava desesperada. Como conseguiu dizer não a tudo? Marco, eu quase cedi, respondeu ela honestamente. Houve momentos em que pensei que aceitar aquele dinheiro seria a coisa mais sensata a fazer. E? Então lembrava de uma coisa que minha mãe sempre dizia. A pessoa mais importante que você precisa respeitar é você mesma. Se aceitasse aquele dinheiro, nunca mais conseguiria me olhar no espelho sem sentir vergonha. Marco permaneceu em silêncio. Posso te fazer uma proposta? Disse Kiara. Estamos precisando de alguém para coordenar o núcleo de Campos Altos. É uma oportunidade de usar sua experiência para ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. Marco começou a chorar. Você faria isso por mim? Depois de tudo? Não estou fazendo por você, Marco. Estou fazendo pelos 20 jovens que vão se beneficiar da sua experiência. Redemption é possível quando há arrependimento genuíno. 1 ano depois, durante o evento anual da Fundação, Sandra, a primeira jovem que recebera uma bolsa, subiu ao palco. Agora formada em Direito, anunciou que havia sido aprovada num mestrado em Direitos Humanos. Quero dedicar minha carreira a replicar o trabalho da segunda chance através de políticas públicas, disse ela. Em seguida, Carlos, o irmão mais novo de Sandra, apresentou uma maquete de seu projeto de habitação popular sustentável. É um projeto de casas bonitas e funcionais para famílias de baixa renda, explicou o jovem. E já encontrei uma empresa que quer financiar a construção das primeiras 100 unidades. Naquele momento, Chiara compreendeu completamente o significado de suas escolhas. Não se tratava apenas de ter resistido à corrupção. Tratava-se de ter iniciado uma corrente de transformação que se espalhava exponencialmente. Cada jovem que a segunda chance apoiava não se tornava apenas um profissional bem-sucedido, mas um multiplicador de oportunidades. Sandra, virando advogada de direitos humanos, Carlos desenvolvendo soluções habitacionais, Roberto se preparando para oferecer serviços veterinários gratuitos. Após o evento, quando estava sozinha organizando as últimas coisas, Rose apareceu. Como você se sente? Completa, respondeu Kiara. Sinto que finalmente entendi para que serviu toda aquela dificuldade. Para que serviu? Para me preparar para este momento. Para me dar a experiência necessária para reconhecer outros jovens na mesma situação e ajudá-los a encontrar seu caminho. Rose se sentou. Posso te contar uma coisa que nunca contei? Claro. Naquela primeira noite, quando você chegou em casa, fingi estar dormindo quando entrou no meu quarto. Você se ajoelhou ao lado da minha cama e sussurrou. Mãe, hoje ofereceram dinheiro fácil para mim. Muito dinheiro.
Mas lembrei do que você sempre disse sobre dignidade e escolhi o caminho difícil. Espero que tenha feito você se orgulhar. Os olhos de Kiara se encheram de lágrimas. Naquela noite, eu soube que havia criado uma mulher extraordinária. Não pelo que você conquistaria, mas por quem você já era. Rose segurou as mãos da filha. Você sabe qual é o meu maior orgulho? É que quando olho para tudo o que construiu, vejo que nada disso mudou quem você é por dentro. Você continua sendo a mesma menina que escolhia fazer a coisa certa. Mãe e filha permaneceram em silêncio, absorvendo o peso daquelas palavras. E agora? Quais são os próximos planos? Perguntou Rose. Kiara olhou pela janela, vendo a cidade iluminada. Quero expandir a segunda chance para todo o país, não com escritórios impessoais, mas da nossa forma, núcleo por núcleo, jovem por jovem, história por história. Naquela noite, depois que Rose foi embora, Kiara ficou sozinha por mais algumas horas. Sobre a mesa estava uma pequena moldura com a foto da primeira turma de bolsistas. 15 jovens sorridentes, cheios de esperança. Desses 15, cada um não apenas mudara a própria vida, mas se tornara um agente de transformação em sua comunidade. Era assim que o bem se multiplicava, através de escolhas diárias de fazer a coisa certa. Às 11 da noite, finalmente se preparou para ir embora. Na saída, cumprimentou seu Pedro, o porteiro do prédio. A senhora trabalha demais, disse ele, mas é bonito ver uma jovem fazendo o bem para tantas pessoas. Seu Pedro, se pudesse dar um conselho sobre como ter sucesso na vida, qual seria? Ele pensou. Diria para nunca esquecer de onde vieram e sempre lembrar para onde querem ir. E no caminho, ajudar quem puder. É um conselho sábio. E a senhora? Que conselho daria para esses jovens que ajuda? Que as escolhas mais importantes não são sobre dinheiro ou sucesso. São sobre que tipo de pessoa queremos ser. Quando você escolhe ser íntegro, mesmo quando é difícil, constrói algo que nenhuma crise pode destruir: o respeito por si mesmo. Caminhando para o carro, Kiara refletiu sobre como a vida a havia surpreendido. Aos 17 anos, pensara que seus problemas se resolveriam com dinheiro suficiente. Não imaginava que aquela crise seria o catalisador para descobrir sua verdadeira missão. A necessidade a levara àquela primeira noite na mansão. As tentações a forçaram a definir seus valores. As escolhas a moldaram em quem se tornara. Compreendia agora que aquela jovem desesperada não havia sido vítima das circunstâncias, mas preparada por elas para o propósito que cumpria hoje. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas, sentiu gratidão profunda por cada obstáculo enfrentado, cada tentação resistida, cada escolha difícil. Todas haviam conspirado para trazê-la até este momento. Uma vida construída sobre a rocha firme da integridade. O futuro se estendia cheio de desafios e oportunidades. Mas Kiara sabia que estava equipada com a única bússola que importava: a certeza de que fazer a coisa certa era o único caminho para uma vida genuinamente plena. E assim, sob as estrelas daquela noite, a jovem que um dia servira vinhos para milionários dirigia para casa, sabendo que havia encontrado uma riqueza mais valiosa: a certeza de que sua vida tinha propósito e fazia diferença no mundo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Kiara tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta história de coragem, integridade e a força transformadora de fazer as escolhas certas nos lembra de que nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem escolhemos ser. Para descobrir mais histórias inspiradoras como esta, que exploram os valores humanos mais profundos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Cada apoio de vocês nos ajuda a continuar compartilhando narrativas que celebram o melhor do espírito humano. Queremos saber: qual momento da história mais os emocionou? Compartilhem nos comentários suas reflexões sobre as escolhas de Kiara. Até a próxima história, onde continuaremos explorando as complexidades da vida e a beleza das decisões corajosas.